fiz parte da turma, da primeira turma, os primeiros, né, de literatura, português de literatura, que concluirá agora no dia 13 de maio aqui na universidade. E hoje eu vim aqui para poder apresentar e assim, dividir com vocês um pouquinho do que a gente buscou, do que a gente conseguiu dentro da nossa aqui, do nosso desejado curso, né? Então, assim, hoje a professora Elizabeth, peço até desculpas, é uma coordenadora do programa, a professora Elizabeth, ela não pôde estar presente por conta de uma reunião de trabalho, então eu vim aqui para poder representá-la. Vou falar um pouco em relação ao que nós tivemos aqui desde o início, algumas de nossas colegas fizeram parte. Então, o nosso curso aqui, português de literatura, foi um curso um pouco complexo em relação ao o que a gente buscava, ou seja, na parte, que eu vou dizer, pedagógica, ou relacionada a tudo que você pode, né, aprender dentro de um curso de graduação. O que nós tivemos aqui um pouco de dificuldade no início foram as pessoas com relação ao tempo, ao horário, porque o curso da noite é um curso que é um pouco mais difícil, as pessoas já chegam cansadas, né? E com muita serviço nós conseguimos aí essa formação até a faculdade, também com dificuldade, porque por ser os primeiros, a primeira turma, tudo fica um pouco mais difícil, mas nós conseguimos chegar, conseguimos alcançar aí os nossos objetivos. Foi uma formatura bonita, uma colação de grau com todas as honras da casa, e assim, acho que todas as pessoas ficaram felizes, né, por terem conseguido aí alcançar essa graduação. Hoje é uma noite assim, bastante importante. Nós estamos aqui a nossa professora, que é a Daniela Mesquita, ela vai falar sobre a função do silêncio e discurso poético, mas antes eu vou falar alguma coisa a respeito de poesia, que é hoje a nossa representação do que nós temos aqui do evento na universidade, que é um sarau e também palestras, né? Então, eu coloquei aqui alguma coisa para falar sobre o passado, né? No início sobre a poesia, né? Eu vou falar uma coisinha de Platão. No início ele achava que a poesia era a pessoa que escrevia, ela ficava possuída de algum deus ou sofria influência de algum deus e através dessa influência ela podia escrever. Então ele não acreditava que as pessoas poderiam escrever, né? Ou seja, fazer poesia. Mas é lógico, esse pensamento ao longo do tempo ele mudou e hoje nós vemos que a poesia nada mais é do que uma representação, ou seja, uma exteriorização, né, no caso, posso falar assim, de emoções, sentimentos, algumas situações que acontecem no nosso dia a dia. Mas também nós temos aqui que temos que observar que escrever, a gente não basta escrever o que pensa, tem que combinar essas palavras. Nós temos aqui, ó, eu vou fazer uma fala aqui que não é minha, né, por isso eu vou ler. Então, eu consegui, dentro de uma pesquisa que eu fiz, aquele que escreve poesia é o poeta. E não basta apenas ter criatividade, tem que estar atento às riquezas da linguagem e os aspectos gramaticais. Por isso, alguns dizem que o poeta é o mestre em lapidar as palavras. Então, assim, o que a gente observa hoje, que a poesia está na nossa vida, ela está na escola, ela está na nossa vida acadêmica. E hoje, aqui, a minha fala é na condição de professora também. Hoje, a responsabilidade que nós temos de trazer a literatura para a escola, né? Para o nosso momento acadêmico. Temos que ser fortes, ou seja, dentro do nosso objetivo, que é ensinar, buscar através dos nossos alunos, criar neles, né,
a motivação para que eles possam ler, poder falar, entender e conseguir compreender, mesmo que seja através de jornais, de revistas, tudo aquilo que for possível para essa criança ou para esse adulto, né, que às vezes não teve oportunidade de estudar na infância, e para que eles possam chegar e quem sabe no futuro escrever ou mesmo ser leitores da sua própria poesia, ou seja, dos seus próprios escritos. Então essa é a minha fala aqui, somente para fazer uma introdução e vou deixar aqui a professora Daniele prosseguir. Boa noite. Essa pequena comunicação ela deveria ter acontecido mais cedo, mas eu peço desculpa a vocês. Eu acho que eu sou a única carioca, como eu falei aqui com a Gislaine. Eu sou a única carioca que não sabia que seria impossível entrar num trem do Meia às 5 horas da tarde. E eu não consegui. Mas sobrevivi. Passou um em que dava para botar os 2 pés e não um só. Mas enfim, recuperada do trauma, cá estou eu. Essa comunicação, ela é fruto de uma pequena paixão desperta pela curiosidade, né, sobre a importância do silêncio reflexivo na interpretação de um texto, né? A partir da leitura de Eduardo Portela, Verclub, Jorge Agamben e outros, eu percebi, né, que realmente o silêncio faz parte da interpretação. E um poema que não te deixa em silêncio é um poema que excede. O poema de excelência, né, a poesia que atinge o grau de excelência, é aquela que consegue provocar imediatamente no leitor o estado de silêncio. É aquela que não tem explicação, né? Ela te impõe a reflexão. Então, excelente excedente, uma breve leitura sobre a função do silêncio entre as palavras. De acordo com Portela, a realidade não é uma coisa ou outra, né? Não há verdade absoluta, nem no texto, nem fora dele. A realidade não é isso ou aquilo, ela é uma coisa e outra, dependendo da forma como você vê, dependendo da sua ótica. Porque ela é a relação tensa e incessante entre homens e coisas. A realidade não é pré-feita. A realidade ela não te antecede. A realidade ela é perfeita. Isto é, ela é feita de atravessamentos. Conforme você vivencia a realidade, ela se torna para você, para você, para você, para você, para você, né? E para cada um de acordo com o seu, com a sua própria travessia. Gente, é o Portela, gente, meu orientador. Gente, nada é fino nem completo. Os versos provocam a reflexão que ultrapassam o significante e dependem do silêncio para construírem-se e constituírem-se em realidade. Compreender e aprender o silêncio faz parte da experiência do real. Ao falar significante, eu falo da palavra antes mesmo de ser pensado o seu significado. Se eu não silenciar diante da palavra poética, eu não tenho a apreensão do que ela significa. E aquilo que ela significa dentro do poema vai ter um significado, vai ter um significante diferente para cada leitor. Como exemplo, eu usei o Paulinho da Viola. Aqui
Eu não diria que é um grande pensador contemporâneo, porque a partir das últimas manifestações sobre o pensamento contemporâneo, eu acho que não seria muito bom para o Paulinho. Mas pode-se dizer, no mínimo, que ele é um grande poeta. Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão. Silêncio, né? E engole essa, porque só quem já passou por momentos de profunda solidão vai entender que lava é essa, que travo é esse na boca, que amargura é essa, né? Que coração resignado que passa por essa sensação de solidão depois de uma desilusão. E para cada um, essa lava que cobre tudo, vai ter uma cor diferente, uma sensação diferente, um significado diferente. Silêncio, né? A supervalorização da resposta deve ser catalogada entre as debilidades da condição humana. Já não conseguimos vislumbrar a grandeza escondida na falta de resposta. Por que isso? Às vezes, quando você lê um texto poético, você tem tanta vontade de dizer, significa isso. Olha, prestem atenção, senhores. O texto que o autor quis dizer que... Espera aí. Há textos poéticos que não precisam de explicação literal. Se você explicar, estraga. Se eu passar 2 horas mostrando figuras de lava, explicando amargura, falando de desilusão, de solidão, eu mato o poema dentro do meu leitor. Há textos que têm uma interpretação íntima e que deve ser respeitada e que vai depender do silêncio. E às vezes a gente quer resposta para tudo, né? Silêncio não é ausência. Você não faz silêncio diante de um bom texto, de um bom filme, depois da leitura de um bom livro, ou diante de uma obra de arte, porque você ficou ausente. Você faz silêncio porque você precisa se conectar com a completude imagética e sensível da palavra. Você precisa se dar um tempo para sair daquela realidade e perceber, nossa, como isso faz sentido. Eu não sei exatamente o que é, mas como faz sentido. Em toda palavra há qualquer coisa que fica por exprimir. A linguagem pode perfeitamente nomear aquilo de que não pode falar. Essa é uma passagem do Agamben, que esse, né, assim, é um grande pensador contemporâneo, né? E quando ele lança isso, que é quase uma bomba, a ideia é que eu posso ter uma palavra para tudo, mas nem sempre a palavra que ali está me dá de bandeja o seu próprio significado. Mais uma vez, ao dizer rosa, e até uma outra passagem do Agamben fala disso, quando eu digo rosa, quando eu digo que ganhei rosas, quando eu digo que gosto de rosas, a palavra indica uma flor, mas eu vou pensar na minha rosa e cada um de vocês vai pensar numa referência de rosa, que não obrigatoriamente
corresponde à minha rosa. Só as palavras nos põem em contato, só a palavra nos põe em contato com as coisas mudas, com o que não tem palavra. Só o homem consegue interromper na palavra a língua infinita da natureza e colocar-se por um instante diante das coisas mudas. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através do poema. Só o ser humano, né, tem língua e linguagem. Só o ser humano é um ser poético, aberto para o constante diálogo. Então, só o ser humano, ao escrever um poema, ele é capaz de se deparar com o silêncio. A rosa informulada, a ideia da rosa, só existe para o homem. Só a gente é capaz de pensar a palavra, cada um a seu modo. E aí eu termino com um poeminha, né, para ver as meninas. Mas antes eu queria ler um trecho, não do Paulinho, mas do Drummond, que indica bem a questão de como o silêncio ele é perfeito. Pouco importa bem a velhice. O que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Carlos Drummond de Andrade. No momento em que eu tinha muitas dificuldades, porque assim, todo mundo tem uma dificuldade, né? Todo mundo tem uma conta de luz que não consegue pagar, não é verdade? Todo mundo. Então, no momento de muita dificuldade, eu li esses versos. Ninguém precisou me explicar: os teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Ninguém precisou me explicar para que eu tivesse a noção desse peso, que não é mais do que a mão de uma criança. E se alguém parasse para me explicar, olha, o poeta quis dizer isso, e essa mão significa aquilo, e esse mundo pesa desta forma, eu ficaria muito decepcionada, porque eu pensaria, poxa, estragou o poema. Cada um vai ter uma visão, uma interpretação, cada um vai ver um significado nesses versos, como nesses aqui. Silêncio, por favor, enquanto esqueço um pouco a dor no peito. Não diga nada sobre meus defeitos, eu não me lembro mais quem me deixou assim. Hoje eu quero apenas uma pausa de 1000 compassos para ver as meninas e nada mais nos braços. Só este amor assim descontraído. Quem sabe de tudo não fale, quem não sabe nada se cale. Se for preciso eu repito, porque hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer um samba sobre o infinito. Porque hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer um samba sobre o infinito. Então, diante deste texto, ninguém precisa saber quem são as meninas, que samba vai ser esse, qual é o infinito, né? Para perceber exatamente o quanto esse silêncio pode ser profundo. Não é tudo, pessoal. Tá bom? Palmas para vocês que resistiram, né? Só uma palavrinha, gente, eu vou dar as palavras da professora. É assim, como na poesia nós temos, né, a licença poética, não posso deixar de falar. E assim, essa definição realmente não pode existir, porque como já dizia Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor.
Então, diante disso, eu não tenho como definir o que ele escreveu. Eu gostaria de chamar para compor aqui a nossa mesa o professor, o escritor e editor Rodrigo Ricardo, editor de Poesias Escolhidas, que vai falar sobre o tema liberdade de expressão cultural e literária e democracia no século XX. Eu acho que é isso.
Um breve histórico, só para a gente situar sobre o que eu estou falando. Houve um grande avanço, né, no repasse do conhecimento humano desde a invenção da imprensa, porque as histórias que antes eram feitas principalmente de forma oral, muito restrita, a grupos muito sectorizados, a igreja, por exemplo, a pessoas de posse, que tinham a função de ter bibliotecas e ter acesso ao conhecimento. Depois da invenção da imprensa, essas histórias deixaram de ser regionais e passaram a ser globais no nosso mundo, né? As pessoas tiveram acesso aos livros, às histórias escritas, que eram passadas a quilômetros de distância, milhares de quilômetros de distância, a todos quantos tinham acesso. E a invenção da imprensa possibilitou o barateamento dos custos da produção desses livros, desses textos, de forma que houve uma grande disseminação, uma grande difusão desse conhecimento. E isso tem sido muito mais depois da nossa era da comunicação, da internet e tudo mais que nós conhecemos hoje. Mas existe uma relação muito forte hoje entre a existência dos livros, né, ou das livrarias, propriamente dito, que é quem distribui esses livros para as pessoas que vão ler, e as editoras. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Basicamente sobre essa relação entre as livrarias e as editoras. Aqui eu trouxe para vocês qual é o negócio hoje, qual é o negócio das livrarias e qual é o negócio das editoras que na verdade dão suporte às livrarias. Né? O negócio das livrarias é vender os livros. Esse é o grande negócio. O que interessa para eles não é a importância do escritor, não é a importância da história, o conteúdo, a qualidade literária, nem qualquer outro aspecto técnico. Importa para ele o seguinte: quantas pessoas estarão dispostas a pagar por esse livro? E quantas pessoas estarão dispostas a pagar por esse livro? Eu estou aqui com uma palavra que talvez alguns conheçam, outros não, mas parece que no alemão eles têm uma palavra eu acho maravilhosa a língua alemã. Tem essa palavra Zeitgeist, que significa o espírito. Não importa o espírito que a sua época reflete, qual é o interesse da sua geração de ler, de escrever. Importa para ele o seguinte: quem quer, se você quer não importa se o conteúdo for bom, né? Se vai trazer de fato, se aquele conteúdo daquele livro, né, ele vai trazer um incremento para essa geração no ar, ou se simplesmente vai ser só um livro que vai vender milhões de cópias e isso vai trazer um enriquecimento para essas livrarias e, consequentemente, para as editoras. Eu trouxe para vocês aqui uma notícia fresquinha. Essa notícia é de hoje, eu extraí do site Perseguir-se com endereço, né? A Publish atrás de uma série de informações, então é um site interessante para se pesquisar, uma série de informações e notícias sobre o mundo da publicidade em geral, não só de livros, não só de livros, mas de qualquer tipo de publicidade. E ele traz uma notícia do tipo Amazon com as máquinas para fora. O texto jornalístico,